Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Freud Explica. Meu nome é Ednei Mesquita, psicanalista clínico, didata, com especialização em psicologia existencial e neurociência e psicologia aplicada. Hoje abrimos um espaço muito especial para conversar sobre o transtorno de personalidade borderline, o TPB, um tema ainda cercado de preconceitos e rótulos negativos. Nosso objetivo é olhar para além do diagnóstico e lembrar que, antes de qualquer classificação, existe uma pessoa com histórias, sentimentos e possibilidades de transformação. Para tornar essa conversa ainda mais viva e humana, teremos a participação de uma ex-paciente da APS, Atendimento Psicanalítico Social e Online, que passou pelo tratamento com a psicanalista Yasmin Rezende, e ela vai compartilhar um pouco dessa sua experiência, tanto na psicanálise quanto no uso de medicação. Este episódio é um convite à escuta, ao respeito e à esperança, mostrando que cuidado e acolhimento podem mudar trajetórias. Então, nós vamos começar aqui a nossa entrevista com a Maria, que é um pseudônimo, né? Que nós não vamos revelar o nome da pessoa por uma questão de ética, né? E eu vou perguntar o seguinte a você, Maria. Antes de você iniciar o tratamento, como você descreveria sua vida emocional? Um caos, Caos? É isso um mesmo? caos. Porque antes do tratamento eu não me reconhecia. Eu Hum, ficava pensando assim, gente, mas eu sou muito difícil de ser amada. De ser amada. E eu me achava muito, muito difícil de ser amada. Porque eu não compreendia, que eu falava assim, mas não é normal. Eu faço de tudo pela pessoa. Eu, eu, Antigamente, né, antes de eu começar a fazer o tratamento, por exemplo, eu começava a ficar com uma pessoa e essa pessoa gostava de carro, eu ia estudar sobre carro. Eu começava a gostar de carro. Ah, e Hum, a pessoa gostava muito de comer sushi. Ah, então eu vou comer sushi também, porque a pessoa gosta muito. Então eu acabava me adaptando muito a relacionamentos. E quando alguma coisa dava errada, eu me achava muito difícil de ser amada. Eu falava, gente, mas eu sou muito difícil de ser amada, porque nada do que eu faço dá certo. Sempre querendo agradar o outro. Sim, sempre. Tá? Isso aí na terapia, mesmo antes do diagnóstico de borderline, na terapia você já conseguiu identificar isso e já foi trabalhando isso aí mesmo antes de ser medicada de TPB, para TPB, né? Porque o que eu Ah, procurei a terapia porque eu estava num. Não era relacionamento, porque era uma ex-relacionamento meu, né? Uma pessoa que eu tinha um relacionamento e tinha uhum. acabado. E eu estava numa fase que eu estava assim: eu amo essa pessoa. Eu não sei se eu consigo viver sem ela. E eu amo essa pessoa. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava: mas ela não me faz bem. Não é isso que eu quero pra mim. Esse Uhum. relacionamento, pra mim, não é saudável, Como é que era esse relacionamento? Assim, era conturbado? conturbado. Conturbado? Eu acho, hoje em dia, é porque assim, igual eu falo, quando a gente, pelo menos eu, quando eu descobri, é como se eu tivesse aberto uma janela e eu consegui enxergar quem eu sou de verdade, Hum. sem o grau daqueles, sem o grau do sem filtro, entendeu? Não tinha filtro, né? Não tinha filtro. Eu não tinha filtro. Então, assim, eu brigava com a minha família, eu ficava sem falar com a minha família, eu brigava com amigos. Eu trabalho, né? No meu trabalho, uma cliente atrasava, eu ficava chateadíssima. E entendeu? Eu não tinha filtro, então eu acabava mostrando pra ela que eu fiquei muito chateada. Hoje em dia, não, as coisas são completamente diferentes. Mas, assim, esse relacionamento, eu, eu agradeço muito, porque, assim, cara, me fez eu querer mudar. Eu pensar, peraí, não, isso aqui não é normal. A partir Por, desse relacionamento é, que não era saudável, aí sim, que você, não, eu tenho que procurar ajuda, é, tem alguma coisa diferente aqui. sim, Ah, sim. porque assim, eu tive vários relacionamentos. Eu já fui casada, eu tive vários relacionamentos, mas nenhum relacionamento que eu tive me. é, Meu sentimento era botado à prova o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, Uhum. eu já tive relacionamento que a pessoa era calma, mas eu era um caos. Sempre fui. Não Você tiro a minha sempre. cota sobre isso. Sim. Uhum, uhum. Sempre fui difícil de lidar.
sempre fui uma pessoa que, tipo assim, a pessoa não fizesse o que eu queria, eu já ficava chateada. Uma crítica que a pessoa fazia comigo, eu ficava chateada. Isso E desde a aí, adolescência? Você nota isso na adolescência? eu casei muito jovem, Você casou com quantos anos? 15. Adolescente. Né? Eu saí de casa porque eu troquei, assim, o amor que eu queria que minha mãe me desse pelo um relacionamento. E não deu muito certo. Entendi. Mas então, peraí. Então, com 15 anos, você já tinha essa característica Sim. de não ter muito Não, filtro, de se tive irritar. desde criança. Desde Desde criança, a criança. Desde irritabilidade está criança. ali. Sim. Você falou uma coisa importante aí, né? Você procurava a sua mãe, o amor que lhe Sim. faltou nos relacionamentos, né? No casamento, no meu casamento foi o pontual. Tá, No meu casamento foi o pontual, porque assim, eu queria uma família sim. e eu abri mão de muita coisa para ter essa família. Só que aí eu cheguei num ponto também que eu falei: "Não, mas espera aí. Eu Uhum, não tem como ter uma família se eu não tô bem". Foi uhum, quando eu resolvi me separar. Mas é igual eu tava falando, então eu era muito ciumenta, mesmo criança. Eu batia nele, eu batia muito nele. uhum. Hoje a gente fala brincando, mas isso é uma característica Sim, muito, sim, sim. Eu tenho, muito triste. eu tenho uma analisanda que está comigo fazendo terapia, que com 17 anos ela pegou o carro e foi para atropelar o namorado. Olha como que exagero, né, da coisa, né? Então você batia, ela foi atropelar. Então, Sim, só que e assim, não é uma atropelou, né? E coisa, atropelou, né? E pior que atropelou. Então, quer dizer, né, é podia ser pior, presa, entendeu? né? Eu já fiz coisa pior. É. Ah, Eu então já tá, fiz coisa pior. não A gente precisa vai falar. conversando, até assunto. É, Então, assim, pra você ver, um ciúme doentio de uma menina de 8 anos que bate no namoradinho porque olha pro lado. sim, é uma coisa exagerada, né? Aí Sempre foi. eu costumo brincar que é o exagerado, aquela música do Cazuza, né? O borderline ele Sim. se encaixa naquela música totalmente, A né? gente É somos muito tudo, né? exagerados. É tudo ou nunca Somos muito mais. exagerados. Isso aí. Eu falo, a gente sempre, ou a gente ama muito, ou a gente ama pouco, mas mais ou menos não dá, não dá. Não dá. E mesmo eu estando em tratamento, que eu faço tratamento certinho, tomo Uhum. minha medicação, faço terapia tudo certinho, eu ainda tenho dificuldade em relacionamento. Sim, É sim. algo que não passa, é algo que você tem que trabalhar. É outra questão, Porque é. não adianta você viver a vida assim, mas eu tenho borderline, então eu não consigo controlar meus sentimentos. Tudo bem, eu machucar as pessoas. Não funciona Não. assim. Hum, Você tá entendendo? É tipo assim, olha, eu tenho realmente um diagnóstico, eu tenho algo que é viver o sem filtro na questão sentimental, mas tem como eu me ajudar, sim, entendeu? Então, assim, eu não gosto de acumular problemas. Eu não. Por quê? Porque isso me desencadeia muita coisa. entendi. Porque as minhas explosões sempre machucam muito mais a mim do que as outras pessoas. Sim. Porque eu sempre falo. Realmente, o maior problema da gente é que a gente se machuca. Isso causa um remorso. A gente machuca outras pessoas também. Só que as outras pessoas podem sair da nossa vida e a gente vai continuar ali. Muito bom essa reflexão. Essa reflexão é Então, assim, perfeita. sempre a gente tem que estar pensando: mas hoje eu briguei com a minha irmã. Falei um monte de coisa pra minha irmã tá magoada e tal. Mas dá remorso. Por quê? Porque a gente não gosta. Porque quando a gente faz isso, a gente já afasta as pessoas da gente. Sim. E a gente não gosta. Sim, é uma coisa, é um paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que você precisa da pessoa perto de você, você magoa e a pessoa se afasta. Então, Sim. uma coisa Mas é porque complicada. a gente tem um gatilho, né? Que é tipo assim, eu vou machucar, porque quando vir me machucar, eu já sarei. Não vai doer tanto. Uhum, Quando a pessoa me trair, não vai doer tanto. uhum, Porque eu fiz antes. sim. Então, assim, a medicação, ela vai dar uma regulada no humor, né? Naquela questão toda do humor. Mas, como você falou, tem questões que são os gatilhos que você tem que continuar fazendo a Sim. terapia, trabalhar e entender. E a partir disso aí, como foi a sua primeira impressão? Assim, qual foi a sua primeira impressão ao iniciar as sessões de terapia? Eu, eu sempre amei, né? Eu sou apaixonada por esse mundo e tal. E não, e é igual eu tô te falando, eu não posso guardar coisas. Então, para mim, é um vínculo de controle emocional. Então, se eu tenho um problema no meu relacionamento, eu trato na terapia. Por quê? Porque borderline não sabe conversar.
A gente não sabe expressar as coisas que a gente sente. Então, quando Exatamente. a gente expressa de uma forma grossa, uma Hum. forma humilhante, Ou entendeu? A gente batendo, não... ou quebrando alguma coisa, né? É Sim, o não verbalizar que não consegue e quebra o celular. sim, a gente não sabe chegar e falar assim, olha, meu marido, eu não gostei que você falou alto comigo. A Uhum, gente não sabe se expressar, uhum, falar o que realmente a gente tá. Primeiro que a gente também tá sentindo muita coisa, que às vezes nem é uhum, aquilo tudo, mas a gente tá sentindo muita coisa. E aí, quando a gente fala pra pessoa assim, aí a pessoa fala assim, mas é exagero seu. Pronto. Aí o border já faz o quê? Se fecha. Aí fica com o quê? Com raiva. uhum, E aí junta, aí mais um probleminha que acontece até explodir. E sempre assim, e acaba virando um círculo vicioso. Sempre funcionando do mesmo jeito. Eu comecei, a terapia, igual eu falo, a terapia é o meu regulador. Por quê? Porque eu não sei conversar. Então, o que, que eu fazia na minha terapia? Olha, estou com um problema assim, assim no meu relacionamento. Porque, igual eu falo, nosso maior problema são com as pessoas que a gente tem sim, um vínculo maior afetivo. sim. Então, assim, Border é uma pessoa maravilhosa para os amigos do trabalho. Se você perguntar para minhas amigas, eu sou uma pessoa maravilhosa. Incrível. Só que uma pessoa que convive comigo 24 horas, que eu tenho muito vínculo, não funciona do mesmo jeito. Porque eu cobro muita coisa da pessoa, Uhum, entendeu? E aí eu faço isso. Então eu pego tudo que eu sinto hum. e falo: olha, eu preciso resolver esse problema com o meu relacionamento. Me ajuda a falar, me ajuda Ah, a ver o que, entendi. que eu posso fazer, o que eu posso falar, entendeu? Tipo, olha, me acalmar. Porque assim, eu uso muita terapia para me acalmar. Muito, 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 muito. Porque assim, quando qualquer outra pessoa vir falar assim, mas você é louca, Isso me gera. Mas eu tenho um respeito tão grande pelo profissional que tá falando comigo, que quando fala assim, olha, você está exagerando. Uhum, Parece que vira uma chave, assim, tipo, tá falando pro meu uhum, bem. E ela enxerga além de mim. Eu, pelo menos, tenho essa visão, entendeu? uhum. Então, é a hora que eu baixo a bola, eu falo, né, realmente, eu passei do limite. Entendi. Vou lá resolver. Quando a Yasmin, era sua terapeuta na época, ela sugere o TPB, né, o transtorno, Uhum. você se assustou? Já sabia o que era? Você acredita que quando ela falou assim pra mim, Gi, e tal, aqui a gente conversou e tal, porque assim, não foi ela virou pra mim, você, a gente entrou num Sim, consenso. isso aí. A gente conversou, ela me explicou o que que era. Ela falou assim, olha, a partir de agora você vai estudar sobre, Uhum, porque a sua vida, quem sabe a sua história é você. Então, assim, foi um diagnóstico geral, com psiquiatra e todo mundo. exatamente. E aí, quando... Só uma observação, gente. Olha o que ela falou aí, ó. É importante, né? Psicanalista, psicólogo, não dá diagnóstico de borderline. Quem vai dar é o psiquiatra. O psicanalista, o psicólogo, o psicanalista, ele vai sugerir que, né, pode ser, olha, Te tá ajudar a aparecendo, enxergar, né? é, Te ajudar o paciente a enxergar. ela fez foi isso aí mesmo. Estuda esse tema aí, estuda o que é esse TPB e procura né, um psiquiatra. O que nós Um podemos psiquiatra. fazer, às vezes, é mandar um laudo, né? Muitas vezes a gente manda um laudo, o psiquiatra dá uma lida, mas muitos nem consideram. Então, mas sim, é o psiquiatra que vai dar esse laudo. Então você não conhecia, não sabia o que era? Nunca tinha ouvido falar? Não, nunca tinha ouvido falar na vida. Se assustou? Não, porque quando eu fui ler sobre isso e fui entender, eu falei, caralho, sou eu, Toda, todos falam isso. Sou eu. sou eu. Eu falei, Vai ticando assim do lado, é gente, tudo, né? Tum, 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 tudinho. foi a hora que deu aquele clique assim, tipo, cara, eu não sou difícil de ser amada. Eu tenho algo que tem tratamento. Você tá Exatamente. entendendo? Porque assim, eu ficava pensando muito assim, eu sou muito difícil de ser amada, parece que nada que eu faço tá bom o suficiente. E quando igual eu falei pra você, a terapia é o meu calmante, é onde eu começo a enxergar, igual eu falo, organizar as minhas ideias. E o remédio, quando eu comecei a tomar, eu fiquei assim, mentira, cara. Eu consigo me controlar, Exatamente. eu consigo pensar antes de fazer as Isso é coisas. importante. Você tem noção disso? Então, o que que acontecia? Eu tomava uma medicação me acalmava, que fazia com que eu conseguisse organizar meus pensamentos. Eu levava os meus pensamentos para a minha terapia, ela me ajudava a organizar e eu conseguia viver minha vida. Que legal. Perfeito. É basicamente isso. É isso. Entendeu? Mas não dá para viver só medicação e sem terapia ou terapia sem medicação. Não É, funciona. é.
Não funciona, É, porque são duas coisas essenciais. sim. Porque o Borden tem uma grande dificuldade de sentimentos para a gente, sobre dialogar sobre sentimentos, falar sobre as coisas que a gente sente. Então, foi bom você entrar nesse tema aí. E o que foi mais difícil de encarar durante o processo terapêutico? Da parte da terapia ou da Da, te- medicação? da terapia, da psicanálise. Você tinha dificuldade de falar com a terapeuta, a psicanalista, sobre Não, sentimentos porque também? ela me gerava confiança. Ah, sim. Então, é assim, é a pessoa do mundo que sabe tudo sobre mim. Uhum, Você tá entendendo? Ela sabe tudo. Se você perguntar assim, Gi, um segredo, ela sabe tudo. uhum. Tudo da minha vida. Por quê? Eu acho que a sinceridade é o ponto inicial. Porque, assim, ela não é minha inimiga, Sim. entendeu? E tem Uhum. coisas que eu preciso de ajuda. Então, assim, eu virava e falava, olha, isso pra mim é um problema, eu não consigo resolver sozinha, preciso de você. Então, assim, pra mim a terapia era como se fosse minha válvula de escape. É Uhum. onde eu conseguia ser eu mesma, Uhum. entendeu? E resolver minhas coisas. Ouvir, ser ouvida, entendeu? Então, assim, pra mim era de boa. A medicação, no começo, é muito ruim. É isso que eu ia falar. O seu psiquiatra acertou de primeira? A dose, Não, a a dosagem? gente faz regulação até hoje de Ah, é? medicação. Olha que interessante isso, Eu hein? dei uma estabilizada agora com a quantidade de. Tem, eu acho que uns 2, 3 meses que eu dei uma estabilizada em medicação, mas mesmo assim eu ainda troco algumas medicações. Então, peraí, Não é fácil. quanto tempo você está medicada? É mais de um ano. Uns 2 anos e pouco já. Ainda está tendo que dar uma regulada na medicação ainda. Sim, ainda tá, porque tem muito efeito colateral, Sim, tem, mexe muito como é que se fala, gente? Com a rotina da gente também, então tem que entendeu? Então, ajustar um assim, pouquinho. É, tá sempre tendo que ajustar é, alguma coisa. É sempre isso, tá ajustando. isso é É, importante, gente, para vocês que estão ouvindo, que, sabe, não é. Tem até analisando que vão tratar depressão grave, que precisa ser medicada, ou um tipo de ansiedade, e ficam muito chateados que a medicação não está dando certo, a droga não tá ajudando. Não é de primeira, gente. Aí, ó, não é de a primeira. Maria Ixi, está falando aí. eu acho que eu tô há uns 2 anos e meio, quase 3 Olha anos. isso. E agora que eu estabilizei com o Estabilizou? lítio e com a fluoxetina, mas ele trocou há pouco tempo o meu antipsicótico. Então, eu tava tomando ibuprofena Uhum. e eu estava sem dormir, eu não dormia. Aí ele trocou pela quetiapina, aí a quetiapina, pronto, Tá. maravilhosa. Você entrou num tema interessante, que é o antipsicótico. Os borderlines, alguns têm alguns transtornos psicóticos, né, de realização, não sabe onde se encontra, fica pô, será que eu estou aqui? Que lugar é esse? Tal, despersonalização de olhar para o espelho, quem sou eu? Você tinha algum sintoma interessante assim que Eu vai para o lado tenho, ah, eu tenho, mas isso que eu tô te falando, o que que acontece? Quando você toma medicação e faz a terapia, tudo para você fica mais fácil de lidar. Não sim, é que vai sumir, você não vai deixar de não, fazer as é. coisas. Você não Uhum, vai deixar de ser você, porque assim, querendo ou não, é um transtorno de sim, personalidade, né? Ele não vai simplesmente desaparecer da sua vida. sim. Mas é, é, eu tenho, por exemplo, eu tenho problema com autoestima. Minha autoestima é 0,00. Então, tipo assim, eu tenho muito problema com autoestima, Uhum, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu tenho que estar lidando, e é um grande problema para mim. Outra coisa, eu entro muito em dissociação. ah, Então, o que que acontece? Vou contar uma história. Eu estava numa festa, fui convidada para uma festa, vamos e tal, não sei o que, foi eu, minha família. Chegou nessa festa, era um chá de bebê. Nesse chá de bebê, era uma menina de 14 anos grávida. sim. O cara que tinha engravidado essa menina tratou ela, tipo, nem deu ousadia. Não tratou ela bem. Ele ficou lá dentro, mexendo no celular, e ela com um barrigão pra cima. Isso me arremeteu o quê? Ao meu casamento. Que eu estava grávida, meu pai, as minhas filhas não estavam lá. O que que acontece? Eu entro em dissociação. Hum, E eu começo, parece que eu estou num sonho. Eu já não consigo mais pensar. Não que você vai parar, né? Mas assim, você não consegue mais prestar atenção no lugar. Você parece que vem aquela tristeza. E você fica assim meio que desfocado, parecendo que você que tá sobrando ali e tal. Mas aí, hoje em dia, tem um relacionamento, a gente tem um diálogo, eu falo, olha, eu tô em dissociação.
vamos embora. Deixa eu só explicar para quem está ouvindo aqui um negocinho. Ó, quando a Maria fala em dissociação, a gente tá falando desse fenômeno psíquico em que há uma ruptura ou afastamento entre partes da experiência mental que normalmente estariam integradas, como consciência, memória, emoções, identidade, percepção do corpo e da realidade. É muito comum a despersonalização, sensação de estar fora de si, como um observador de si mesmo. Já teve isso? Eu acho que você tinha você passou por esse fenômeno, não passou? Porque eu fazia supervisão de Yasmin, parece que ela tinha comentado que você às vezes se via Sim. fora do corpo. Uhum. Que interessante isso, hein? Como é que é isso, Maria? Que sensação? Você ainda continua ainda sentindo? Tenho, eu tenho Hein? dissociação. É hoje. E o que Tem. que você faz nesse Eu momento que você consigo se vê controlar. fora? Eu Você- consigo controlar. E acontece você trabalhando, com você trabalhando na atividade ali, você está trabalhando e. Não, é mais quando eu sou exposta a um trauma ou algo que eu quero me defender, sabe? Algo assim que Ah, tá tá. me chateando. É mais como se fosse algo que. Ai, gente, para me proteger, Uhum. eu uso mais para me Uma proteger. defesa, uma defesa. É uma Tá. defesa. E a Uma defesa. desrealização? Desrealização é o seguinte, eu acho que é isso que você, acho que é isso que você queria estar dizendo no caso da festa, né? O mundo parece estranho, irreal, como um filme. Isso, Sim, né? Então isso é muito comum em quem tem o transtorno de personalidade borderline, gente. Isso que a Maria está também relatando. já aconteceu, porque eu tinha Surto. muitos surtos. Deu, tipo, apagar. Não apagar desmaiado, não. É tipo acordada mesmo. Eu apagar e eu acordar, tipo assim, depois e tipo assim, o que foi que eu fiz? Meu Deus. Então, quando você tinha esse surto, você não ficava paradinha sentada. Você simplesmente não Não. sabia o que havia feito Eu minutos quebrava antes. carro, vidro de carro, pegava pedra no meio de festa, quebrava vidro de carro. Deixa eu te perguntar uma coisa. E na relação terapêutica, como que essa relação te ajudou a se compreender melhor? Na terapia com a Yasmin. Tava falando da questão de, tipo, desses surtos? Compreender como que a terapia fez efeito para você, vamos dizer assim. Me, me salvou, né? Eu sempre falo, eu falava isso muito pra ela, você me salvou, porque assim, eu acho que sem ela, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei hoje em dia. Porque a medicação, realmente, gente, faz efeito, você vai conseguir dar uma controlada sobre as coisas, mas assim, se você não trata. Agora eu falo para umas clientes minhas, eu falei, tá, você tem ansiedade. Sim. Você vai tomar remédio para ansiedade, né? Ela, sim, eu falei, e a causa? Uhum. Você vai se entupir de remédio e não vai resolver. Então, assim, o border, ele precisa da medicação? Sim, porque existe efeitos biológicos no seu cérebro. Mas a terapia é a única coisa que vai fazer você aprender a lidar com você mesma. E na terapia, só na terapia, por enquanto, você já começou a perceber uma modificação em relação ao seu dia a dia, tratamento com outra pessoa, com cliente, com família? Sim. Já dá Lembra que eu uma. falei que quando eu entrei, eu estava num fim de relacionamento muito Sim, conturbado? sim. E aí eu entrei só com a terapia. E aí eu falei, primeiro eu lembro até hoje, a primeira frase que eu falei pra ela, eu falei, Yasmin, eu amo muito essa pessoa, não Uhum. me vejo sem ela, mas eu não quero ela pra minha vida. Porque eu estou infeliz, Sim. mesmo amando muito essa pessoa. E aí o que que aconteceu? A gente foi tratar sobre isso, entendeu? Quando ela foi percebendo, ela percebeu que, tipo assim, a questão do meu border, porque era muito forte, era meio que obsessivo, a pessoa, tipo assim, fazia o que queria comigo e eu ficava lá. Tudo bem, entendeu? Então a gente foi tratando basicamente isso, porque eu tenho a consciência que todo border vai atrás de ajuda, porque a questão sentimental da gente é Sim, muito difícil. sim. É muito difícil. E não tem como a gente explicar de uma forma que só quem sabe é a gente mesmo. E aí já vai começando com a terapia, já vai começando a modificar algo em relação ao amor, ao trato com os filhos, com a família. Dá para notar que você já começa, você consegue perceber isso que está acontecendo? Sim, sim. Quando eu comecei a fazer terapia, eu acho que eu nem conversava com a minha mãe. Não Hum, conversava com minha irmã, nem minha mãe. hum, Eu já converso com elas hoje em dia já. interessante.
É, interessante. Porque a terapia, enquanto eu tô te falando pra você, é como se fosse o meu regulador, sabe? Minha válvula de escape. Tipo assim, eu tenho onde eu posso ser eu mesma e Sim. eu vou conseguir resolver, entendeu? Eu Uhum. vou conseguir resolver. Ela vai me entender. Ela vai saber que aquilo que eu tô falando ali não é um exagero. É porque eu realmente sinto aquilo. E a família entendeu o que. Não sei se você abriu para sua família que você tinha esse transtorno de personalidade borderline, você fala para eles Sim, isso? E eles sim. entenderam bem ou algum tipo de preconceito, de estranhamento? Tem, sempre tem. Sempre assim, as pessoas gostam de... Ah, então aquele surto que você deu foi por causa disso. Você Uhum. é muito ciumenta por causa disso. Mas assim, eu sempre tento explicar de uma forma que a pessoa entenda. Eu falo, não, gente, eu só tenho grande dificuldade em controlar as minhas emoções e Uhum. tal. Aí, assim, muitas das minhas amigas mais pessoais que conviviam comigo, assim, elas falam, cara, você. Minha mãe falou pra minha irmã que eu não melhorei 90% A sua mãe disse para sua pra irmã que minha você irmã, melhorou. que eu sou outra pessoa, que eu É melhorei mesmo? 90%. 90% que ela falou? Sim, Muita coisa, né? Ali, o que que acontecia na terapia? Você dava nome aos seus medos, às suas sim, ansiedades, você verbalizava, né? O borderline, gente, tem uma dificuldade enorme de verbalizar, de verbalizar sentimentos, de entender o que está acontecendo com ele. Então, ele vai atuar. O borderline ele atua, em vez dele. Eu tenho uma passagem que eu vi recentemente sobre o Cazuza, que ele havia brigado com o namorado dele, se encontraram num bar. O namorado do Cazuza, isso o namorado fala no documentário recente dele. O namorado do Cazuza, em uma das mesas com outro músico, na época famoso também, e o Cazuza sentadinho sozinho numa outra mesa. Eles ficam lá conversando, o Cazuza não dá a mínima para eles, de repente o Cazuza levanta, abre a bolsa e tira uma garrafa de uísque para dar na cabeça da pessoa. Isso é o borderline, ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo. sim. Então, é simbolizar o que ele está sentindo. Então, sabe, vou quebrar o celular, vou dar com a garrafa na cabeça do outro. Não é isso? É mais ou menos isso. Então na terapia já começa uma mudança, né? Eu Sim, costumo. a gente tem uma coisa que Ah, não é que sumiu, mas melhorou muito. ah, É porque o bode a gente não tem controle sexual. que Então, sentido? assim, a gente não tem muito senso sobre essas coisas. Então, o que acontecia? Hum. Ah, eu via que a pessoa que eu gosto tá ali ficando com outra pessoa. Vou transar com outra pessoa. Ah, sim. Vou Vingança ficar com ali, outra né? pessoa. Uma espécie de vingança. Sim, essas coisinhas assim. Então, tipo assim, só que isso é o quê? Hoje em dia, eu não. Nossa, nem o pingo. Não tenho mais esse problema. Isso Não aí. tenho mais esse problema. Agora você Mas simboliza o que está sentindo, né? Verbaliza. hoje em dia, Terapia. pra mim, não muito, tá? Isso não, o negócio que eu tô te falando, não é. Você acha que a quantidade que eu tenho, que é 2 anos e pouco, é muito? Não é muito. Eu estou começando a andar Se ainda conhecendo, sobre o né? meu diagnóstico. Foram anos, né? Eu não vou perguntar a sua idade, mas foram anos Sim, numa dinâmica borderline. Daí em 2 anos eu vou resolver. Não. Às vezes você está 30 anos vivendo assim. Eu estou com uma paciente que tem 38, eu acho. Então agora que ela começou a ter noção do que a personalidade dela é essa aí. Então, sim, então o próximo passo dela agora é a medicação, porque já viu que só a precisa. terapia, né? Exatamente, precisa. Mas não é fácil também, viu? Achar assim que também, eu vou começar a tomar uma Não é de medicação cara que é hoje certa. É. e eu não. Não resolve aquela hora pra você. Então você tem que conversar com alguém que discute. Alguém que te ensine a simbolizar. Então, olha só, traz só para a gente ir encerrando aqui, que conselho você daria para quem acabou de ouvir essa mesma hipótese diagnóstica? Ai, vai ficar tudo bem, sabe? A Uhum, pessoa tem que entender, vai ficar tudo bem. Só que assim, não é do dia pra noite, não é fácil, uma uhum, coisa que não é fácil. Se ela não colocar na vida dela que terapia e a medicação, ela não vai conseguir. Não adianta a pessoa achar assim, eu vou conseguir me controlar só. Você não vai, você não conseguiu até agora. Sozinha você não consegue. E outra coisa que eu vejo muito nas pessoas que começam tratamento e tem essa, elas desistem muito fácil delas. Eu fico indignada, eu fico, gente, eu não consigo, eu não desisti de mim.
É igual eu te falei, eu ainda estou trocando medicação. Tem 2 anos e meio, quase 3, eu ainda estou trocando medicação. Né? Então, assim, como é que você desiste de você? E você ouvir da sua mãe que você, do sua mãe, dos seus colegas amados, que você melhorou 90%, deve ser gratificante demais, né? Sim, bastante. Só que, igual eu te falo, eu sei de todos os meus monstros que estão dentro de mim. E eu luto todos os dias para ser melhor. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Não é coisinha que você fala assim, ai meu Deus, nossa, que máximo, agora eu sei o que que eu tenho, vou tomar o remédio e vou ficar boa. Não é fácil. Uhum. Uma coisa que eu fiz com a Yasmin, que eu recomendo que as pessoas façam também, eu tratei traumas da minha família. Então, assim, eu tratei meu pai, eu tratei minha mãe, eu tratei minha irmã, eu me tratei, sabe? Eu Sim. fui tratando as áreas da minha vida. Por quê? Fui organizando, Sim, é isso, o objetivo é entendeu? esse. Eu fui organizando. Porque, assim, então, assim, eu tenho, igual eu falei, eu tenho um grande problema com a minha mãe e tal. Eu tratei. Foi fácil? Não foi Não. fácil, não. Você pode olhar meu relatório. Eu fiquei 2 semanas, eu acho, com enxaqueca permanente, e na terceira eu fui pro hospital, Durante porque esse eu tenho processo, enxaqueca emocional durante esse processo durante o de falar processo. sobre a mãe e o passado. Falar sobre a minha mãe, falar sobre o que era trauma pra mim, o que eu, porque igual eu falei, eu não lembro do meu passado. Então assim, a gente tinha que fazer muito esse trabalho de tipo assim, vamos lembrar sobre tal coisa. Então, e puxar isso já era uma coisa complicada pra mim. Mas, igual eu te falei, não é fácil. Eu Sim, fiquei 3 semanas tratando. Foi mais, né? Mas eu falando das 3 semanas porque eu tive enxaqueca crônica durante as 3 semanas. sim. Só porque eu E estava falando sobre minha mãe. exato, isso acontece muito, gente. Eu tenho uma analisanda que esta semana passada, retrasada, se ela ouvir esse podcast, ela deve ouvir, ela vai lembrar. Quando ela começa a falar sobre a mãe também, por acaso, não por acaso, né? É sobre a mãe, ela começa a sentir uma dor. Toda vez que ela falava da mãe, ela sentia uma dor nos ombros, aqui na região dos Sim, ombros. E era impressionante, acabava a terapia, a dor passava, né? Então, isso a gente somatiza mesmo, né? E aí, por que os muito. ombros estão doendo? É algum peso que está carregando, simbolicamente falando, né? A gente pode Sim. pensar dessa forma. Então, assim, Exatamente. não desista e vai ficar tudo bem. E é um dia de cada vez. Vai ser muita coisa ainda que vai acontecer e vai ficar tudo bem. Cara, hoje, Ah, desculpa, pode falar. hoje eu sou uma mulher diferente. Eu não surto. Tem 2 anos e pouco que eu tive um surto. Olha aí, Você maravilha, tem noção? Pra mim é o máximo, porque assim, eu tinha muito remorso. maravilha, Eu maravilha. ficava com muito remorso, eu ficava, meu Deus, gente, eu saí gritando lá na rua, eu saí andando igual uma louca, eu gritei, falei alto, porque as pessoas acham que a gente, né, que é maluca e tal. E assim, eu não tenho surto mais, hoje em dia eu consigo controlar, hoje em dia eu sei verbalizar. Exato. É, por exemplo, eu falo assim, olha, eu não posso conversar agora, eu falo com o relacionamento que eu tenho, eu não posso conversar agora porque eu não estou bem. E a pessoa entende. Sim. Eu antes não, eu teria feito o quê? Gritado. Ah, é porque você não tá nem aí pra mim. Não, hoje em dia eu falo, olha, eu não estou bem. Quantas vezes já liguei pra Yasmin, assim, tipo, ó, Yasmin, estou surtando agora e eu preciso de ajuda. É, Porque, assim, hoje eu tenho 2 anos e pouco, quase 3 anos, mas, assim, eu já tive um mês, 2 meses de sim. tratamento. Isso que você falou é importante. Para quem está iniciando agora na psicanálise, por exemplo, e se deparar com um paciente com a dinâmica borderline, saiba que você vai ter que dar atenção a esse paciente. Esqueça aquele posicionamento conservador de psicanalista, que só fala com o paciente durante as sessões que se vê o paciente na rua, atravessa a calçada. Isso é demodê. Isso, aliás, quem está praticando isso não entendeu muito de psicanálise e não está atualizado. Nós que tratamos pacientes com TPB, fazemos exatamente isso que a Maria comentou agora. A gente dá atenção. Eu costumo dizer que eu viajo com os meus pacientes de borderline. Eu estou de férias, vou viajar, mas eles eu levo, porque se precisar, eu tenho que estar ali Porque para resolver. realmente não sabemos controlar as nossas Exato, emoções. exato. E a Agora, gente precisa de ajuda. exato. Agora, uma coisa bem interessante que
que eu pensei aqui, ver se você pode me ajudar em relação a isso. O que você poderia dizer para as pessoas que têm um parente, um cônjuge, um irmão borderline? Qual a mensagem? Assim, na minha visão, né? É Ah, difícil. É difícil, muito difícil, porque assim, é igual eu sempre falo, não tem como eu explicar o caos que eu vivo para outra pessoa. exatamente. Você entende? Não tem como. Como é que eu vou explicar para você? Olha, que se você me chama de feia, meu mundo acaba. Uhum. Eu vou querer morrer, mas vai querer. Aí eles viram, mas vai querer morrer só porque eu chamei de feia? Sim, eu vou querer morrer por isso. Exato, exato. Você pode ser a pessoa Entendeu? mais Não tem linda do como. mundo, mas você se vê como a autoestima está lá embaixo, então eu sou feia. Então, Sim, é difícil, mas assim, igual eu falei, um dia de cada vez. Eu acho que tanto o border como a família do border é um dia de cada vez. um dia de Não cada vez. tem receita. Não tem receita. É só compreender. Você vai ter que aprender a compreender. E eu sempre falo, a família também precisa de terapia, porque não é fácil. Não é fácil. Você Como entendeu? você falou, isso aí. Não é fácil. A família também precisa de terapia. Por Importante, quê? Porque importante. o border, ele surta mesmo. Igual eu falei, hoje em dia não tem uns surtos. Não tenho, eu tenho surtos, mas não grandiosos, que me causam remorso, que eu machuco alguém, que eu brigo. Não tenho mais esse tipo de surto. Mas tem um surto que eu falo, hoje eu não vou falar com ninguém. Aí o que que acontece? Eu tô com problemas comigo. Mas a minha família pensa o quê? Ela tá com problema comigo. Sim, Eu fiz alguma coisa que ela não gostou. sim. E não, Hum. porque temos grande dificuldade em verbalizar as coisas que a gente sente. Eu, Então eu, a eu, família tem que procurar ajuda também, procurar sim. terapia, porque assim, o border é como se fosse uma caixinha de Pandora. Você E, nunca sabe o que, que vai acontecer. e sim, e outra coisa, uma coisa importante. Se você, a gente sabe hoje que a dinâmica border tem muito a ver com a infância, tá? Sim, Com o ambiente, se foi suficientemente bom, se a mãe foi acolhedora, os pais e tal. Então, a origem do border está na infância. Isso já é matéria, científico já, assim, né? já é Comprovação. matéria, não se tem que discutir sobre isso. Então, quando você fala que o parente também necessita de terapia, até mesmo para ele entender o mal que ele, de repente, proporcionou a essa criatura lá, esse filho, e tentar se melhorar também aos poucos, né? Eu errei, tá, errei, agora eu posso melhorar. Então também Sim. eu me modificando, eu também vou ajudar o meu. Porque o que, que acontece também? É igual a gente estava falando sobre a questão de dissociação, gatilhos. Gatilhos. O bode ele é muito sensível. Então, assim, se minha mãe grita comigo, eu já fico, tipo, Uhum. entendeu? Então, assim, por isso que a família tem que saber, ó, eu não posso. A família Eu tenho que precisa, pensar 3 vezes mais antes de gritar com ela, porque eu sei que ela não vai reagir bem. precisa. Ah, Maria, mas você toma medicação. Sim, gente, eu tomo medicação, eu faço terapia. Só que é um dia de cada vez. Eu não vou me tornar uma pessoa perfeita. Eu só estou me cuidando Sim. para controlar as coisas que eu sinto. Importante. E assim, eu acho que é um border 100%? Não, não acho que seja. Mas assim, pelo menos você ter, eu acho que ler te ajuda a ter uma visão sobre as coisas, estudar sobre, entendeu? Não que você vai ser aquilo que te falaram, porque eu acho que cada um vive do seu próprio jeito, porque são traumas, foi construído traumas. Cada um vai trabalhar o seu trauma, É, exatamente. É isso aí. entendeu? Vai ter problema com seu pai, Ou com você teve mãe, problema né? com a mãe, você entendeu? São pessoas diferentes, são traumas diferentes. Ou Mas eu com acho os que é bom, dois, sempre bom estudar. ou com os dois, ao mesmo tempo, que isso acontece muito. Eu acho que a mensagem que fica é essa que você pronunciou várias vezes aí. Um dia de cada vez. Acho que a Um dia de mensagem cada que vez. fica é essa. Um dia de cada vez. Maria, obrigado pela sua presença aqui no Obrigada a Freud você. Explica, tá? Precisar, Tá bom. Agradeço a todos também pela atenção aí e até uma próxima.